Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma outra ferramenta de análise denominada Select. O intuito dessa ferramenta é fazer um filtro, uma consulta SQL na sua base de dados e gerar uma feature com esse resultado, com essa consulta, tá? Então, para ilustrar essa aplicação para vocês, eu tenho aqui um arquivo representando o limite dos municípios no estado de São Paulo. E na tabela de atributos desse arquivo, eu tenho uma série de informações a respeito de câncer de mama em mulheres, tá? Como, por exemplo, o número de casos acima de 20 anos, o número de casos de 20 até 49 anos, o número de casos acima de 50 anos, o total de casos independente da idade, a porcentagem de escolaridade que por município, em relação às mulheres, a renda per capita, por município e assim por diante, tá? Então, nós podemos, por exemplo, fazermos consultas nessa base para responder uma série de perguntas. Vamos supor que o nosso interesse seja identificar quais seriam os municípios, selecionar, extrair dessa base quais seriam os municípios que têm ali um total de casos de câncer de mama em mulheres acima de 100, Então, nós sabemos que a nossa base ela tem 645 linhas, porque nós temos 645 municípios, e eu quero saber desses 645, eu quero extrair somente aqueles que têm um total de casos acima de 100, por exemplo. Então, nós podemos usar a ferramenta de análise, que está aqui na caixa Extract, que é denominada Select. Então, neste caso, nós vamos indicar que eu tenho um layer chamado câncer de mama, que é esse que está aberto aqui. Ele vai salvar com o mesmo nome, underline, o nome da ferramenta, tá? Então, poderia até colocar outra informação se eu quisesse, por exemplo, acima de 100 casos, tá? Para que nós possamos lembrar, o que é esse arquivo. E aqui é algo muito importante, porque é onde eu preciso adicionar a minha condição, Porque se eu faço dessa maneira, ele vai literalmente criar uma cópia para mim aqui, Mas eu quero que ele selecione para mim somente aqueles municípios, onde na tabela de atributos o campo total, que é este aqui, ó, seja maior, is greater than, o quê? Os valores. Aí aqui eu posso olhar os valores que tem na minha tabela de atributos, ou eu posso dizer aqui, olha, eu quero, por exemplo, 500 casos, tá? Então eu quero saber desse conjunto aqui, quais são eles que têm acima de 500 casos de câncer de mama em mulheres, tá? Então ele vai gerar para mim um arquivo, ele deu uma mensagem que ele completou, nessa mensagem verdinho aqui dizendo que não teve nenhum problema, e ele gerou aqui com a mesma simbologia, por isso que eu não estou vendo o resultado, mas se eu desligar o de baixo, olha, ele vai manter aqui para mim somente os municípios que atenderam essa query que nós chamamos aqui, tá? Lembrando que a consulta SQL, ela é baseada em 3 partes, vamos pensar assim, que é o Select From Where. Então ele foi, na verdade, selecionou para mim, das linhas dessa tabela de 645 municípios, ele trouxe somente aquelas aonde o campo total apresentava um valor de atributo, o número 500 ou mais, tá? Então, no caso aqui, maior que 500, Então, 501, 502, sucessivamente, tá bom? Então, se eu olhar a tabela de atributos aqui, olha, de 645 municípios, somente 61 deles têm número de casos de câncer de mama em mulheres acima de 20 anos, com um valor acima de 500, Então, todos esses valores aqui na tabela total, veja, ó, é maior que 500, ok? Se eu mudasse aqui essa cor, só para nós identificarmos e colocasse aqui, ó, esses seriam os municípios, que tem. Então, veja que Presidente Prudente é esse município aqui, e foi registrado mais de 500 casos de câncer de mulheres de mama, câncer de mama em mulheres, desculpa, para pessoas que residem aqui nessa região, ok? Então, essa ferramenta Select ela é muito interessante. Notem que a principal característica dessa ferramenta Select é gerar um arquivo de saída, tá?
Porém, existem outras formas de fazer uma consulta de atributos, né, de seleção. Eu poderia chegar a esse mesmo resultado aqui, mas não gerando no banco de dados, porque se nós formos no nosso banco de dados, nós vamos verificar que ele gerou para nós uma resposta, né? Então vamos olhar aqui, olha, onde que ele salvou? Ele salvou no banco do projeto 07. Então nós temos que procurar o projeto, que ele vai ter aqui em algum momento, olha aqui, ó. Ele salvou, que eu tinha colocado 100, né? Mas na verdade eu fiz a consulta com 500. Mas ele salvou no meu banco. Eu poderia fazer a mesma pergunta, mas não necessariamente pedindo para salvar, né? Então, nesse caso, eu não poderia usar essa opção de select aqui, que está na ferramenta de análise. E sim, eu poderia pedir para selecionar aqui, ó, select by attributes, tá? Então, neste caso, eu vou dizer para ele que eu quero do layer câncer de mama, quero que ele faça uma seleção para mim com a mesma query, né? A mesma que eu fiz anteriormente, maior que 500, né? Então, neste caso, o que vai acontecer? Olha, ele vai me mostrar que ele encontrou 61 linhas nessa tabela que atendem a essa consulta. E veja que ele marcou aqui para mim quem são essas feições. Elas são exatamente essas, tá vendo? Olha, qual que é a diferença desse operador select by attribute para esse operador select? A diferença, pessoal, é que o primeiro, ele gera um arquivo no banco de dados. O segundo, ele apenas seleciona, ele apenas identifica, mas ele não extrai da base de dados. Se eu quisesse que ele gerasse um arquivo no banco de dados, eu deveria vir fazer um segundo momento, que é na tabela que ele selecionou, eu peço para ele exportar as feições, porém, eu vou dizer para ele que eu só quero que ele exporte, tá vendo aqui, ó, as feições que estão selecionadas. Então, eu vou colocar aqui, dar um ok só para vocês visualizarem, olha, ele trouxe com a mesma simbologia, né? Então, vou só alterar aqui a cor, colocar uma outra cor aqui. Então, veja, ele trouxe para mim as mesmas feições, tá vendo? Que foi gerado pelo algoritmo select. Só que para esse caso do select by attributes, se eu quero salvar o arquivo, eu tenho que fazer um outro processo, um outro passo, né? Que seria exportar esse dado. Então, fica menos intuitivo ou fica um pouco mais trabalhoso. Se eu quero salvar o arquivo, é melhor já usar a opção select. Se eu quero apenas visualizar, eu só quero identificar na minha tabela aquelas que atendem, né, uma determinada condição, então eu posso usar o select by attributes, tá? Então só depende aí da finalidade que vocês têm, tá bom? São duas ferramentas que fazem basicamente a mesma coisa, ou seja, uma consulta no seu banco de dados usando a linguagem SQL, que é a linguagem padrão de banco de dados objeto relacional, banco de dados relacional, tá? Então o select ele é responsável por mostrar as linhas da tabela, o from ele é responsável por buscar a tabela no banco de dados e o where ele é responsável por dizer quais linhas dessa tabela que nós vamos mostrar, dado uma condição que precisa ser atendida, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado.